Olá, galerinha, tudo bem? Professora Camila aqui na área para falar com vocês hoje sobre um gênero muito bom, muito bacana, um gênero textual bastante estudado, bastante analisado em todas as fases, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Nós vamos falar do poema visual, que vai fazer parte da grade de conteúdos dos alunos do nono ano. Para começar, eu vou falar um pouquinho do gênero poema e depois a gente passa para a classificação e exemplificação do poema visual. Ele é um gênero textual que trabalha muito a ideia da libertação, a ideia da liberdade na escrita. Muitos autores conseguem expressar, colocar para fora toda a sua emoção. Há uma diferença entre poema e poesia, da qual os alunos fazem muita confusão. O poema, ele é o gênero textual. A poesia não, a poesia é como se ela fosse uma essência. A essência que pode fazer parte, por exemplo, da vida. O poema, ele é o gênero que vai da reflexão, da alma e do pensamento. Então, muitas vezes o autor ele consegue externalizar, colocar para fora, muitas vezes as suas emoções internas. Ao longo da história, nas produções literárias, principalmente de poema, existiram muitos que foram feitos para classificar, para justificar algum tempo, para justificar alguns sentimentos, e assim vai ao longo da história de toda a humanidade. Dentro da ideia de poema vai se trabalhar também figura de som, e um dos poemas que vai trabalhar, um dos tipos de poemas que vai trabalhar é o poema visual. Eu acho que ao observar esse nome, vocês já conseguem fazer alguma relação aí na cabeça de vocês do que vai ser trabalhado. Então, quando eu falo em poema visual, eu tô falando basicamente... queria mostrar a minha caneca da Letras. Eu acho que o próprio nome já te remete a alguma coisa. Pelo menos pra mim remete. Eu acho que pra você que tá aí do outro lado da telinha já vai remeter também. Porque visual a gente lembra do campo visual, a gente lembra de visão. Então, professora, o poema visual foi um poema que foi feito pra ver? Ué, gente, como qualquer outro texto foi feito pra ver. Mas quando a gente fala em visual, a gente tem sim uma relação da imagem com a escrita, tá? Vamos ver a classificação dele, a caracterização dele. O poema visual é um tipo de poema experimental ou vanguardista. Experimental que lembra de ideia de experiência. Vanguardista porque ele foi inspirado na época do modernismo, que começa no Brasil com um movimento chamado de vanguardas europeias. No outrora, no ensino médio, vamos estudar muito sobre isso, mas os poemas visuais, eles vieram a princípio como uma forma de crítica ao estilo de escrita da época, aquela coisa muito formal. Não, peraí, então, a gente pode fazer algo para chamar a atenção. Vai surgir um movimento chamado na literatura de poesia concreta, ou poesia vanguardista, né? Poesia da época de vanguarda. E aí lá na frente, por exemplo, depois que passa toda essa ideia de modernismo, a gente já não está na literatura contemporânea, surge esse movimento da poesia concreta, e aí tem o poema visual, o poema de caráter social, tem vários poemas que vão ser trabalhados e o visual tá aí no meio, tá querendo ou não abarcando todos. Esse tipo de texto, ele cai muito em provas avaliativas, tá? Então, quando se fala em língua portuguesa, ele é bastante utilizado para interpretação. O que ele procura? Ele procura estruturar o texto poético, que é a escrita, tá bom? A partir do espaço do seu suporte, sendo ele a página de um livro ou não, buscando a superação do verso como unidade e ritmo formal. Nele, tanto a forma quanto o conteúdo são importantes. Ou seja, eu passar uma imagem, eu estabelecer o plano da forma e o plano de conteúdo, são fundamentais para entender um poema visual. Tá? Então, no poema visual, a ideia que tem que ser passada é especialmente a ideia do visual. Eu passo uma mensagem através da própria imagem e através da mensagem que está escrita no poema. A gente vai ver agora alguns exemplos, tá? Que eu acho que vão refletir bem aí. Um sinal de pontuação aqui. Qual o sinal de pontuação que é esse? Interrogação, isso mesmo, ouvi. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz sem piedade, onde parar? Não sabemos. Olha o tanto que é reflexiva essa mensagem, né? Então perceba que além de eu passar uma imagem visual, eu faço uma reflexão também por meio da escrita, tá? Então a vida ela é uma interrogação.
Basicamente, essa é a mensagem do poema. A gente nunca sabe onde a gente vai parar. Hoje a gente vive toda essa situação no cenário mundial, não é algo que eu escolhi, você que está aí do outro lado escolheu, mas o distanciamento social é uma realidade para o mundo. O coronavírus, Covid-19, né, que é uma das vertentes do vírus, tá aí, tá acontecendo, outras doenças, a fome, a pobreza, tudo ainda existe, tudo tá da mesma forma, agora de uma forma piorada, talvez. Então, assim, a gente nunca sabe. O destino nós não sabemos. O futuro a gente não consegue premeditar. Mas então a gente tem que trabalhar com o hoje, com o agora. E o agora é isso, né? Fazer uso principalmente dessas mídias. O que é que tá te lembrando aqui? Uma roda, talvez um círculo, aquele efeito visual de tontura, né? O mundo roda, roda, tempo passa, passa, as coisas mudam, saem do lugar, vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros, parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Falando da nossa vida, querendo ou não também, que tudo gira em torno de uma circunferência. Retângulo, quadrado, se hoje não tá como você queria, se não tá retangular, se não tá redondo, se não tá triangular, se as coisas não estão se ajeitando, não estão se encaixando como deveriam estar, mas tudo faz parte dessa roda que é chamada de vida. Lembrem-se que tá fazendo a ideia aqui, lembra a circunferência e tal. Por isso que o poema ele é visual, né? Passa uma imagem, um efeito, uma ideia visual, mas também é escrito. Aqui a gente tem tipo o reflexo na água, né? Quando você vai na água, por exemplo, assim, dependendo de como for, sua sombra fica, né? Então aqui é como se fizesse um reflexo, tá? Lua na água, alguma lua, lua alguma, tá? Ah, professor, mas não passa nenhuma mensagem. Às vezes a ideia não é passar alguma mensagem, necessariamente, explicitamente fazer reflexão igual os dois primeiros fizeram. Mas a ideia é justamente mostrar o efeito visual com o efeito gráfico que é escrito. Achei lindo esse, achei lindo, 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 lindo mesmo. Aqui, ó, cálice, lembrando uma boca, né? A parte vermelha e a parte escrita aqui, não dá não necessariamente para ler, mas tudo tá escrito assim, ó, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Tipo, cálice, às vezes na vida é melhor a gente se calar, né? Quando a gente não tem muita coisa útil para falar, é melhor ficar calado. Seus olhos me fazem encontrar o infinito dos seus olhos. Perceba, o infinito nesse símbolo é bastante famoso, a ideia do infinito, perceba que não tem fim, né, mesmo, a ideia. Então, resumindo, é tudo, vai girando e, né, fazendo aqui o símbolo do infinito, bastante utilizado, bastante usado. Esse é um dos poemas visual mais fácil de fazer. Esse daqui, ó, poesia, 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 mas no final aqui no meio é a ideia de arte, tá? Poesia, poetizar, as palavras são essas. Então perceba que as palavras todas têm relação, têm sentido. E no final a arte de poetizar. Lembrando a ideia de também, talvez, uma circunferência agora não é redonda, né? De um labirinto, então assim, passa um efeito. E alguns poemas visuais, eles têm a ideia de fazer um efeito de distorção da visão até mesmo, né? Aquela coisa que a gente fala assim, concentra, presta atenção nas listas da zebra e tal. E aí tem mais ou menos essa função. Ovo, novelo, novo, no velho, filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante, fonte, feto, feito dentro do centro. Ah, professora, que mensagem que é essa? Basicamente, esse poema ele quer trabalhar o ritmo, a musicalidade. Então, vocês vão ter algumas figuras de som. Passei uma outra aula aí para vocês estarem assistindo sobre as figuras de som que provoca ritmo tal dentro do poema, tá? Fluvial, fluvial. Lembrando, talvez, a rede hídrica e tudo. Eu queria falar, por exemplo, do gênero poema, que ele é um gênero literário, né? De texto literário. Que tem eu lírico, ele é composto por versos. No poema a gente fala que cada linha do poema é um verso, que quando reunidos forma a estrofe. Diferente do texto, dos outros textos, o poema ele não é organizado em parágrafo, ele vai ser organizado em versos. Então a estrofe é como se fosse o parágrafo. Você juntou, fez o conjunto de versos ali e formou a estrofe. Ele tem ritmo, tem rima, musicalidade. Tem a ideia do eu lírico, que é a voz do poema, tá? Então, sempre quando te perguntar, tiver exercícios falando assim, o eu lírico do poema, é a voz narrativa do poema, tá? Você tem que prestar atenção se essa voz é feminina ou se ela é masculina. Então, vamos observar aqui o emprego da palavra pneu nos dois textos que a gente vai ver. Aqui a gente tem o mosquito da dengue, velho conhecido nosso, né? Nessa época ele dá bastante. Eu adoro esses pneus.
Qual o sentido da palavra pneu? Essa palavra foi empregada no sentido conotado ou denotativo? Essa é uma pergunta pra vocês. A gente tem uma mulher linda, fina, igual a tia Camila aqui. Aí ela fala assim, eu odeio esses pneus. Contrário ao mosquito da dengue, ela odeia pneus. Só que agora ela já não tá falando daquele pneu que o mosquito da dengue falou. Acho que vocês já conseguiram perceber a diferença, né? Qual o sentido da palavra pneu? Está empregado em sentido denotado ou conotado? Então a pergunta para as duas imagens é essa, tá? Lembra do mosquito da dengue lá, vendo os pneus cheios de água e tal, e agora aqui a mulher pegando os pneus. Vamos ver aqui então qual é essa diferença, porque talvez vocês sempre viram em textos e não sabiam o que estava trabalhando. Então estavam trabalhando no sentido, seja conotado, seja denotado. O sentido denotativo eu falo que é o que realmente é. Eu gosto de usar essa expressão, é o sentido real. Permite uma única interpretação. Tá ligado ao dicionário, quando você vai folhear, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui o dicionário. Se eu pego o dicionário e, por exemplo, vou procurar o significado de uma palavra, vamos decêndio, período de 10 dias. Decental, que dura 10 anos, que realiza 10 em 10 anos. Eu vou encontrar o sentido denotado, é o que realmente é, o sentido, o significado da palavra como ela é. O sentido denotado, ele é o que realmente é, sentido comum a todos, impessoal, objetivo, texto informativo, jornalístico. Todos os textos jornalísticos, por exemplo, de caráter jornalístico, tem que trazer o sentido denotado. Não posso ficar fantasiando. Se eu quero atribuir outra significação, quando eu atribuo outra significação, diferente, por exemplo, da que eu encontro no dicionário, eu tenho o chamado sentido conotativo ou figurado. Então, sentido denotativo ou denotação, ou sentido real, tá? É o que realmente é. O sentido figurado ou sentido conotativo vai ter a mesma ideia. É quando você permite várias interpretações, você pode atribuir outras significações para a palavra. Contexto rico e expressivo, mais de um sentido, ou seja, eu dou mais de um sentido para várias expressões, para uma mesma palavra. Pessoal, eu levo mais para o lado pessoal, ó, perceba a diferença. Uma é impessoal, outra é pessoal. Subjetivo, está ligado a sentimentos. Textos literários, igual poema, romance. Por que a gente está falando então dos sentidos? Qual é o gênero que a gente está trabalhando? O poema. Nada mais justo ou nada mais real do que se trabalhar os sentidos, tá bom? Então, poemas, romances, propaganda, quando eu atribuo outras significações. Eu não sei se vocês já viram, mas eu adoro, por exemplo, cinema. Então, quando eu vou, principalmente no Cinemark, que eu tenho no Mania Clube, lá no Cinemark tem uma propaganda linda, que a Cinemark, a rede Cinemark fez, que ela põe várias cadeiras. Aí tem cadeira de bebê, até cadeira elétrica, até chegar na cadeira de... Aí tem cadeira de roda e tal. Aí vai fazendo uma reflexão, tipo assim, de várias emoções em cada período, cada cadeira daquela... Eu falei de cadeira agora, por isso que me veio à mente. Cada cadeira daquela representa uma coisa. E aí termina, por exemplo, com a cadeira de cinema, que lá você consegue ter todas as emoções juntas, porque a gente tá ali para assistir filmes de diferentes gêneros, né? E vai despertar diferentes interesses em mim ou em você. Então, resumindo, por que eu trouxe, por exemplo, essa propaganda ou esse marketing para vocês, para mostrar para vocês que uma mesma palavra, uma mesma expressão pode ter diferentes significações. Tudo vai depender do contexto que está inserido, tá? Então, de como vai ser usado. Que significado você atribuiria a palavra rei no texto? Essa palavra está de conotativo ou denotativo? Em qual tipo de texto a palavra rei foi empregada? No caso aqui, ó. Para quem tem o rei na barriga? A gente vê uma grávida, né? Uma mulher grávida e rei na barriga aí, talvez de criança, né? Falando da criança. Essa expressão, então, está em sentido o quê? Denotativo, porque pneu, realmente, é o pneu que ele tá falando, pneu do carro, coisa do tipo que ficou ali e acumulou água. Esse pneuzinho aqui da mulher, esse pneuzinho aqui da mulher já é no sentido figurado, sentido conotativo. Fica aí essa aula, então prestem atenção no uso dos sentidos, prestem atenção no gênero poema, que é maravilhoso e magnífico de ser estudado. Beijo, boa reflexão, bons dias aí, bom distanciamento social, higienizem-se o máximo, como eu mexi com muita coisa agora, vou passar o meu áudio.